Você se sentir mal não te faz uma pessoa inferior no seu trabalho, não te faz uma pessoa inferior na sua família, não te faz uma pessoa inferior na sua vida em si. Esses dias eu estava pensando em algumas coisas, porque a minha cabeça ela não para de funcionar nunca, né? E aí, para nós meninas que matutamos muito, a gente acaba chegando às vezes em algumas conclusões sozinha. E aí eu resolvi trazer aqui para vocês. Para quem não sabe, eu sou cartomante, né? Tenho a minha religião, sou da espiritualidade. E aí, às vezes eu acabo me cobrando demais pelo fato de que eu fico pensando que a minha espiritualidade às vezes não vai estar aprovando certas coisas, a minha espiritualidade às vezes não vai estar gostando de certas coisas, e ali eu me pressiono muito. Aí se você me perguntar, tá, mas quais vezes a sua espiritualidade já disse que não gostava de tal coisa? Não disse, amor. Eu criei a paranoia aqui na minha cabeça. Só que aí eu começo a me pressionar muito em relação a trabalho, muito em relação a conquista, muito em relação a várias coisas. E aí quando eu tava em certos momentos, eu comecei a me colocar muito pra baixo, porque eu fiquei pensando, se eu tô mal e não tô tendo muita motivação pra fazer certas coisas, então eu sou uma profissional e uma pessoa ruim, porque eu não perco a vontade de trabalhar, eu amo muito meu trabalho, a cartomancia, assim, ela é minha vida, mas às vezes eu não tenho vontade de aparecer, sabe? Às vezes eu não tenho vontade de postar, de estar sempre ali falando, e esses momentos eles aparecem mais quando eu tô nos meus picos, assim, dos momentos deprimidos, tá? E aí, eu comecei a pensar muito, sabe, sobre esse tipo de situação. Daí veio um pensamento na minha cabeça que eu falei, isso faz muito sentido. Que é sobre a questão de você se sentir mal não te faz uma pessoa inferior no seu trabalho, não te faz uma pessoa inferior na sua família, não te faz uma pessoa inferior na sua vida em si. Sabe? Essa questão da gente pensar, meu Deus do céu, eu tô me sentindo mal, eu tô sem vontade, eu tô sem ânimo, eu não tô querendo fazer tal coisa, então significa que a partir de agora eu sou uma pessoa ruim no que eu faço, então quer dizer que a partir de agora eu sou uma pessoa um pouco inferior ao que eu era antes, e eu acho que não. Sabe, ter pensado esse tipo de coisa até que ajudou um pouco na minha cabeça, até que ajudou um pouco no meu humor, porque pra gente que convive com certos pensamentos depressivos, com tendências, né, de depressão e coisas mais deprimidas assim, é um pouco difícil às vezes a gente achar aquele ânimo, aquela vontade, aquela vitalidade pra fazer certas coisas e às vezes coisas mínimas. Então acaba sendo um pouco mais complicado. Porque eu acho que um dos piores momentos quando a gente acaba ficando muito exausto de alguma coisa, ficando muito cansado de alguma coisa e a gente se sente mal, se sente meio deprimido, é que além de se sentir mal e deprimido porque a gente não tá conseguindo fazer as coisas com aquela vontade, com aquela vitalidade, a gente também se culpa por estar se sentindo deprimido. Então fica uma coisa um pouco chata, porque daí você já tá se sentindo mal. Aí você se culpa por estar se sentindo mal. E aí, enfim, eu acredito também, fonte vozes da minha cabeça, que isso é um ponto muito importante, sabe? Esses pensamentos, essa transição, essa evolução de pensamento é muito importante não só pra mim, mas talvez pra minha espiritualidade também, porque, gente, eu faço tudo com a minha espiritualidade, eu não faço nada que eles não autorizem, eu faço tudo que eles mandam, então assim, infelizmente eu acredito sim que algumas evoluções de pensamento e algumas evoluções de espírito também falam um pouco do que a minha espiritualidade quer que eu evolua, porque essa questão psicológica, em momentos que as coisas se descontrolam um pouco por aqui, é um pouco complicado de lidar. Que essa questão de evoluir certos pensamentos em relação a como eu me sinto, em relação a eu me sentir mal às vezes, eu me sentir cansada às vezes, eu querer descansar às vezes, não me faz inferior ao trabalho que eu faço, não faz eu ser menos do que eu era antes quando eu não estava cansada, não faz eu ser menos do que eu era antes quando eu estava com mais disposição, com mais vitalidade. Eu acho que esses pensamentos evoluir um pouco nessa questão não evolui só a mim. O meu caminhar a partir de uma fase da minha vida é totalmente com o meu espiritual. É totalmente incluindo o meu espiritual. E eu vejo ele em tudo, eu vejo eles, né? Eu vejo eles em tudo na minha vida, eles são muito presentes pra mim. Então, vai ser muito comum vocês me verem relacionando algumas coisas com a espiritualidade. E tiveram momentos também que a minha espiritualidade já falou que o meu emocional
às vezes dava, né, ali uma desestabilizada. É normal, né, o emocional de todo mundo dá uma desestabilizada. Mas a gente acaba se culpando, principalmente quando o nosso trabalho depende da gente. Eu, por ser cartomante, fazer magia e coisa assim, meu trabalho depende da minha atenção. Depende da qualidade que eu entrego, então eu acho que a gente se culpa um pouco mais. Pra quem trabalha com cliente, assim, comércio, é pior ainda, eu sei porque eu já estive desse lado. Mas eu quis trazer esse pensamento e quis trazer no YouTube porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar mais, eu sou muito tagarela. A pessoa que ela é próxima a mim, ela tem que, assim, se satisfazer com querer conversar muito em certos momentos, porque eu converso pra cá. Então eu acho que separar essas coisas às vezes é muito importante, né? E hoje em dia a gente fica correndo tanto pra fazer certas coisas acontecerem que a gente parece que a gente sente que a gente não tem tempo pra ficar mal por algumas situações. E pra gente que acaba tendo essas tendências mais depressivas, né? Acaba, às vezes, tendo esse tipo de pensamento, que é uma coisa que às vezes vem do nada. Você dorme bem e no outro dia você acorda já querendo explodir. Então, acaba sendo um pouco complicado. Mas eu acho importante a gente levar esse pensamento de que é óbvio que você não pode deixar a vida te vencer e deixar o mundo te atropelar porque você tá mal. Em algum momento você vai ter que se reerguer, você vai ter que assumir o controle mesmo quando você estiver mal. Principalmente pra quem tem depressão, porque a depressão ela não sai dali. É como se ela tivesse encolhida num canto a todo momento, esperando o momento certo de te atacar pra destruir tudo que você tava construindo por dias, semanas, meses e anos. Então é muito complicado a gente ter que usar o nosso racional e o nosso emocional pra bater de frente com certas tendências depressivas. Mas não vamos pesar o clima aqui. É isso, eu só queria trazer essa conversa, essa reflexão de que você se sentir mal não te faz inferior. Não é porque você está mal nesse momento que você é inferior ao que você era, que você se tornou inferior no seu trabalho, que você é uma pessoa ruim. Você só tá mal. E uma hora isso vai ter que passar, e se não passar, você vai ter que levantar da cama e fazer as coisas acontecerem mesmo mal. E talvez isso te deixe bem, porque a gente nunca sabe quando que essas coisas vão sumir, vão aparecer. Então, enfim, acho que a nossa conversa hoje é essa.